de poder compartilhar a palavra, que está em Atos, capítulo 2, e o versículo 22, que diz assim a palavra de Deus. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Então, esta palavra de Deus, lida aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 22, e esta palavra nós vemos que é uma pregação, faz parte de uma pregação do apóstolo Pedro, depois dele receber o batismo no Espírito Santo, o apóstolo se coloca em pé, levanta a sua voz e começa a proclamar um eloquente e arrojado sermão que muitos de vocês já leram esse texto, já ouviram mensagens a respeito do sermão do apóstolo Pedro após o batismo no Espírito Santo. Ele mostra, com base no Antigo Testamento, que tudo o que havia acontecido com ele e com os outros discípulos era um cumprimento da profecia de Joel, lá muito tempo atrás, escrita pelo profeta Joel. Depois, Pedro começa a falar sobre Cristo e faz isso com maestria. A ênfase do seu sermão é Jesus. E a ênfase do nosso sermão hoje aqui é Jesus. É Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre ele que nós estamos conversando hoje aqui, a respeito de Jesus. O Jesus vivo, que morreu, que ao terceiro dia ressuscitou, depois de 40 dias subiu ao céu, aonde está a destra de Deus e de onde virá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É sobre ele, assim como Pedro, que nós estamos falando aqui. Pedro transmitiu esta palavra de forma arrojada naquele momento. E no versículo 22, ele tem uma expressão que nos chama a atenção. Ele diz assim, como vós mesmos sabeis. Então, ele parte de algo conhecido, podemos dizer, dos seus ouvintes. O poder de Jesus era algo conhecido daquelas pessoas que estavam ali participando e ouvindo aquela mensagem do apóstolo Pedro. Aquelas pessoas conheciam a fama de Jesus. Muitos ali tinham ouvido falar e outros tantos tinham apresentado, ou podemos dizer, apresentado suas causas a Jesus e também tinham presenciado os seus milagres. Muitas daquelas pessoas ali estavam ouvindo o apóstolo Pedro. Podemos dizer que o apóstolo ele quer chamar-lhes a atenção para a seguinte verdade. Os milagres, os sinais e os prodígios feitos por Jesus durante o seu ministério são a evidência suficiente do poder de Deus e confirmam que ele foi aprovado. Então, Pedro começa a conversar com as pessoas, a proclamar esta mensagem. Ele está chamando a atenção dos seus ouvintes. Ele está evidenciando que Jesus foi aprovado e os milagres, os sinais que ele fez eram a evidência dessa aprovação de Deus sobre Jesus. Então, com base nesse versículo, nós aprendemos que Jesus é poderoso. Os evangelhos nos mostram que existem pelo menos 3 áreas em que o Jesus poderoso ele tem autoridade. É sobre isso
eu gostaria de falar com você. Temos aqui cerca de 30 pessoas diretamente ligadas, 31 pessoas, e você pode compartilhar com seus familiares e amigos. Temos também lá no YouTube, nossos irmãos ali conosco, participando, ouvindo o Evangelho. Deus tem bênçãos para nós, já tem nos abençoado desde a escola bíblica. Então, eu gostaria de falar com vocês sobre o Jesus poderoso. Ele tem autoridade sobre os eventos naturais. Então, nós vamos falar 3 áreas que nós podemos mostrar a nós através do Evangelho, o Evangelho que mostra que existem pelo menos 3 áreas em que o Jesus poderoso ele tem autoridade. Os Evangelhos, eles, em diversas passagens, eles nos mostram que Jesus tem o poder sobre a força da natureza. E ele fala e a natureza obedece. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele manda e a natureza se aquieta. Ele ordena e ela muda a sua direção. Segundo William Hendriksen, o que nós chamamos e conhecemos por leis da natureza são, na verdade, as suas leis. Visto que Jesus tem autoridade sobre elas e pode mudar o curso natural dos eventos naturais. Vejamos um dentre os episódios narrados nos evangelhos que confirmam a autoridade de Cristo sobre a natureza. Por gentileza, abra sua Bíblia no capítulo 14, versículo 22, do Evangelho de Mateus. O texto, ele diz assim: e logo ordenou Jesus os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. Observe com atenção a palavra ordenou, que aparece nesse versículo. Jesus não sugeriu aos discípulos que passassem para o outro lado do mar. Ele não apresentou opções. A palavra nos diz que ele ordenou. Eles obedeceram? Sim, obedeceram. E neste caso, a obediência os empurrou para o meio de uma tempestade. O que aconteceu durante essa tempestade mostra-nos o surpreendente poder de Jesus sobre a natureza. E aí nós vamos destacar aqui 3 pontos importantes. Em primeiro lugar, nós destacamos a força assustadora da tempestade. Veja o versículo 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Amados, uma forte rajada de vento abateu-se contra o mar. O mar em questão, que está sendo falado aqui, é o de Tiberíades ou da Galileia, que está localizado no Vale do Rio Jordão. Ele tem 21 quilômetros de comprimento, 12 de largura e 50 metros de profundidade. Seu leito é uma depressão cercada por colinas. Então, imagina, né? Ventos frequentes descem e agitam as águas com grande força. Era comum que barcos potentes fossem advertidos e permanecessem ancorados enquanto os ventos castigavam a água. Era um mar terrível. As ondas eram gigantescas, o vento era muito forte.
Então, os barcos ficavam ali ancorados até passar a tempestade. Então, durante as tempestades, as ondas chegavam a 6 metros de altura, segundo os estudiosos. Isso era, podemos dizer, pavoroso. Isso nós podemos ver assim nos nossos rios aqui da Amazônia, quando o vento bate forte, que nós vamos em uma embarcação, nós vemos como é difícil, dá medo. Eu já tive a oportunidade de uma experiência não muito boa, vinda em um barco da capital lá do Amazonas, Manaus, vindo para Oriximiná, no Pará. E numa dessas viagens, também nós fomos açoitados pelas ondas do rio Amazonas, vento forte, e foram momentos ali que foram momentos de pavor. Muitas pessoas que estavam naquela embarcação ficaram desesperadas, e todo mundo pegou seu colete, né? E muitas senhoras, muitas crianças chorando. Então foi um momento de pavor. Então imagino aqui que as ondas do Amazonas não chegavam a 6 metros de altura, e o barco que eu vinha de Manaus era um barco grande, né, podemos dizer assim. Agora imagina um barco pequeno no meio de um grande mar, de uma tempestade com ventos fortes. Então, como que ficaram ali os discípulos naquele momento? Eles deveriam estar apavorados. A cena era assustadora. O vento contrário e as ondas gigantescas, a escuridão no meio daquele mar, aquela hora da noite, e o pior, é isso aqui que eu quero chamar a atenção: a ausência de Cristo. Cristo não estava naquele barco, naquele momento, com eles. Graças a Deus, o texto ele não termina no versículo 24, o que seria terrível, mas continua. Amados, leia o versículo seguinte, que destacamos em segundo lugar: a autoridade absoluta de Jesus. O texto diz: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Aleluia! Olha só, amados irmãos, que cena impressionante. O mar que ameaçava engolir os discípulos se tornou uma passagem para Jesus andar. Louvado seja Deus. O vento que ameaçava jogar o barco de um lado para o outro como um brinquedo não podia fazer nada contra Jesus. Louvado seja Deus. O vento não pôde atordoar. A tempestade não pôde afogar. Ele usou as próprias leis da natureza para a execução do seu propósito. Quer saber como termina essa história? Leiamos o versículo 32. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Olha só. Com base nessa última expressão, acalmou o vento, destacamos em terceiro lugar a obediência admirável da natureza. Louvado seja Deus. Sem ao menos Jesus ter lhe dito uma palavra diretamente, a tempestade se acalmou. Louvado seja Jesus. Quando Jesus chega, a tempestade se vai. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Sua autoridade é maior que a força do vento.
Ele é o Senhor da natureza. Os ventos da natureza não o podem deter. Aleluia. Depois que o vento se acalma, os discípulos declaram: és verdadeiramente o Filho de Deus. Glória a Deus. Você pode digitar ou repetir aí na sua casa, dizendo: Jesus Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus. Diga mais uma vez: Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. Oh, aleluia. Essa palavra, ela impacta a nossa vida, as nossas emoções. Mexe conosco porque nós estamos falando dele, do poderoso que tem o poder sobre os eventos naturais, ele que controla a natureza. Ele tem o poder. Bendito seja Deus. Você pode fazer essa declaração agora? Dizer que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus? Os discípulos reconheceram isso no versículo 33. Eu pergunto a você, você tem convicção de que Jesus, ele é o Filho de Deus, poderoso, que domina o vento, o mar, que domina a natureza? Você tem convicção disso, meu irmão, meu amigo, minha amiga? Ou você tem alguma dúvida? Não tenha dúvida. Ele é poderoso sobre os eventos naturais. Ele tem o poder. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Toda a honra e glória a Ele. Nós reconhecemos publicamente agora, no YouTube, no Facebook, através dessas mídias sociais, nós queremos declarar publicamente que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. Ele é poderoso, ele tem o controle, ele tem o poder. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é poderoso. Os discípulos aprenderam que Jesus é rei sobre a natureza. Quando as leis naturais dizem que tal coisa não pode acontecer, ainda assim, não é o fim. Amém? Quem dá a última palavra é sempre Jesus Cristo. Lembra disso. Não esquece nem por um instante que quem dá a última palavra é o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Por quê? Porque Ele é Senhor. Ele é Senhor. Os ventos e o mar lhe obedecem. Glória a Deus. A chuva lhe obedece. O calor lhe obedece. O frio lhe obedece. Os animais lhe obedecem. Enfim, toda a natureza está pronta a obedecer às suas ordens. Glória a Deus. Essa é a primeira área sobre a qual Jesus poderoso tem autoridade, os eventos naturais, as tempestades. Podemos fazer uma aplicação aqui, levando para a tua vida, para a minha vida. Será que nós estamos em meio a uma tempestade também? De dificuldades, problemas, de doenças, de ansiedade, de depressão, tempestades emocionais. Talvez você tenha algum parente que pode até estar desenganado pelos médicos, ou que está numa UTI, que está passando por momentos difíceis,
e você fica pensando, preocupado, mas eu quero te dizer nesta manhã agora, olhando para você, quem dá a última palavra é Jesus Cristo. Se você crê, você verá a glória de Deus. Quando Jesus entra no barco, quando Jesus entra na nossa vida, mesmo quando nós estamos em meio à tempestade, Ele tem o poder para nos ajudar. Não se desespera. Calma. Mantenha tranquilidade. Se você tem Jesus na sua vida, se você tem convicção da sua fé em Jesus Cristo, não há motivo para desespero. Ele é poderoso. Louvado seja Deus. Voltando para a palavra, ele tem autoridade sobre os eventos naturais, mas também gostaria de compartilhar com vocês que ele tem autoridade sobre as atuações malignas. Tanto Satanás quanto os seus demônios possuem uma experiência muito de praticar o mal. Seus artifícios são muito bem elaborados. A Bíblia nos ensina em 2 Coríntios 12, versículo 11, que não podemos ignorar os seus ardis. Da mesma forma, em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, somos informados de que o diabo, nosso adversário, ele anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. O inimigo existe. Não podemos subestimá-lo. A todo tempo ele maquina estratégias, projetos e ciladas para nos destruir. Se ele pudesse, ele acabaria conosco. Entenda bem, se ele pudesse. Ao mesmo tempo em que a Bíblia mostra que não podemos subestimar o inimigo, ela nos ensina que nós não podemos superestimá-lo. São muitos os textos dos evangelhos que apresentam de forma muito clara o poder de Jesus sobre as atuações malignas. Satanás e seus demônios só fazem o que Deus permite. Só vão até onde o Senhor deixa. Dentre os muitos textos dos evangelhos, escolhemos um para comprovar essa verdade. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 1 ao 3. Diz assim a palavra. Marcos 5, 1 ao 3. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro 2 sepulcros, um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Esses versículos descrevem um quadro lamentável do que o inimigo pode fazer a um ser humano. Esse homem não era um maníaco, mas era um endemoniado. O inimigo lhe havia roubado o amor próprio. Segundo o texto, ele cortava-se com pedras. Perdeu o amor próprio. Ele cortava-se com pedras. O inimigo havia lhe roubado a companhia familiar. Ele tinha sua morada nos sepulcros. O inimigo lhe havia roubado o convívio social. Tornou-se uma fera indomável. Nem com cadeias o podiam prender. O inimigo lhe havia roubado a paz. A paz interior. Irmãos, amigos, esse homem estava perturbado mentalmente.
andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, sem paz interior. Enfim, o inimigo havia destruído a vida daquele homem. Foi então que Jesus apareceu. Aleluia! Quando Cristo foi ao encontro daquele homem, ele foi liberto. Aliás, isso sempre acontece. Aonde Cristo chega, os demônios tremem. E os que são escravos deles ficam livres. Os demônios estão debaixo da autoridade de Jesus. Esse texto deixa isso muito claro por pelo menos 3 motivos. Em primeiro lugar, os demônios reconhecem a divindade do Jesus poderoso. Veja o que eles fizeram. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Isso está no versículo 6 e 7. Observe que os demônios creem e reconhecem a divindade de Cristo. Eles sabem muito bem quem é Jesus. Em segundo lugar, os demônios confirmam a autoridade do Jesus poderoso. Isso significa, ou isso fica muito claro nessa narrativa. Confira na Bíblia o versículo 7, parte B. Rogo-te por Deus que não me atormentes. Versículo 7, parte B. O versículo 10, parte A, disse: e rogou-lhe muito. Ou, de acordo com a Bíblia Viva, suplicaram com insistência. Os demônios evidenciam de forma muito clara que estão debaixo da autoridade de Jesus. E, em terceiro lugar, os demônios obedecem à vontade do Jesus poderoso. No versículo 8, Cristo diz: sai deste homem, espírito imundo. E depois de Jesus dá permissão àquela legião de espíritos maus, saíram e entraram nos porcos. Não há demônio que resista ao poder de Jesus. Amém? Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Segundo, 1 de João 3,8. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Pela sua morte, ele aniquilou o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Hebreus 12,14. O inimigo não pode agir fora da autoridade suprema de Jesus. Ele foi derrotado por Cristo na cruz. Amém? Você e eu não podemos andar com medo da ação dos espíritos maus. Cristo venceu. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Cristo venceu. Não podemos andar com medo. Cristo tem autoridade sobre eles. A batalha já foi ganha. Estejamos firmes. Louvado seja o nome do Senhor. Não ande com medo. A Bíblia garante em Tiago, capítulo 4, e o versículo 7 nos diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Glorificado seja o nome do Jesus poderoso. Até agora, meus queridos irmãos, nós vimos 2 áreas em que o Jesus poderoso tem autoridade: sobre os eventos naturais e sobre as atuações malignas. Um dia desse, estava em casa e um cidadão me ligou e disse: pastor, ora por mim, porque eu não sei o que está acontecendo aqui na minha casa e eu não estou conseguindo dormir. Parece que é uma perturbação. E eu
não sei mais o que fazer. E eu falei para ele, você crê que Jesus tem poder? Ele disse, eu creio. Você crê que Jesus é o Todo-Poderoso? Eu creio. Não tenha medo. Levante a sua mão agora onde você está e repreenda as ações malignas no nome de Jesus. Foi dado a você esse poder através do nome de Jesus, é Jesus. E ele levantou a mão, repreendeu aquela perturbação que estava acontecendo ali na casa dele. Ele ajoelhou antes de dormir e no outro dia ele falou, pastor, louvado seja Deus, que agora está tudo em paz. Falei para ele, não ande com medo. Se você tem Jesus, maior é o que está em nós. Maior é o que está em você, irmão, irmã, amigo. Maior é Jesus na sua vida. E se você tiver fé, acreditar, confiar, suplicar, pelo nome dele, repreender, ele tem poder sobre as atuações malignas. Ele libertou esse homem aqui do texto. Ele trouxe de volta a alegria, a paz, a família, o amor no seu coração. Ele o libertou. Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. E nós vamos caminhando aqui para o terceiro ponto. Falamos que Jesus tem o poder sobre os eventos naturais, sobre as atuações malignas, mas também ele tem autoridade sobre as tragédias humanas. Uma tragédia é um acontecimento fatal, um revés, um desastre. Na maioria das vezes, ela chega sem aviso prévio. Chega de súbito. Quando vem, a dor é inevitável. A aflição é certa. Os evangelhos narram algumas tragédias, algumas situações extremas e dolorosas. Em muitas dessas situações, a solução parecia impossível, parecia improvável. Você já passou por uma situação assim? Uma situação em que você diz, estou perdido. Não tem jeito. Não tem solução. Está difícil. Estou olhando para todos os lados e não vejo uma possibilidade de se resolver esse problema. Você já passou por uma situação assim? Ou você está passando? Ouça o que Jesus tem a falar ao seu coração. Não desliga. Fica aí. Fica até o final. O Senhor já está trabalhando na tua vida. A palavra está sendo compreendida porque é o Espírito Santo que deixa muito claro. Ele vai clarificando a nossa mente para compreendermos o Evangelho. A mensagem que Deus tem a passar ao nosso coração. Calma. Olhou você para todos os lados e pensou que não tinha mais solução? Fala a verdade. Você já passou por situações de apertos na vida? Queridos, nunca se esqueça. O Jesus poderoso, ele tem autoridade sobre as tragédias. Com Jesus, o choro pode tornar-se riso. Os evangelhos mostram isso de forma muito clara. O exemplo do que fizemos nos tópicos anteriores, dentre os vários textos que confirmam a autoridade de Jesus sobre as tragédias humanas, escolhemos um para a nossa meditação. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 11 e 12. O texto diz assim:
E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, o filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Destacamos 2 pontos com base nesse texto. Em primeiro lugar, a severidade da tragédia. Naim era uma simples cidade localizada na região da Galileia. Quando Jesus chega à cidade, depara com a saída de uma procissão fúnebre. Agora veja a descrição comovente do versículo 12. Filho único de sua mãe, que era viúva. Queridos, irmão, irmã, amigo, amiga, que situação. Que tragédia. Situação desesperadora daquela mulher. Sem o marido e sem o único filho. Ela estava sozinha no mundo, desamparada. Além do problema sentimental, teria que lidar com o problema material, sua única fonte de sustento e descendência se fora. Não tinha ninguém, não tinha nada. Aquele caso era considerado absolutamente desesperador. Se seu filho estivesse com febre, ainda haveria um fecho de esperança. Se estivesse em coma, ainda haveria um fecho de esperança. Mas com a morte, as esperanças haviam abandonado aquela mulher. E é aí que o Jesus poderoso, ele entra na história daquela família. Louvado seja Deus. Depois de enfocar a severidade da tragédia, em segundo lugar, Lucas focaliza a autoridade de Jesus. Veja o versículo 13. Antes de falar com o menino sem vida, Jesus fala com a mãe sem esperança. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. O Jesus poderoso é sensível. Seu coração se condoeu com aquela viúva. Ele estava profundamente comovido com a dor daquela mulher. Pare de chorar. Essa ordem não parece fazer muito sentido, a menos que quem a pronuncia tenha o poder de eliminar a origem do choro. Jesus disse: pare de chorar. Jesus podia fazer isso. Veja o que diz os versículos 14 e 15. Chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam e disse: jovem, eu digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Glória a Deus, glória a Jesus. Ele tem autoridade, ele tem o poder. Para Jesus, as coisas não estavam sem esperança. Observe que ele falou e o milagre aconteceu. Sabe por quê? Jesus é Deus. Amém? Ele tem autoridade sobre a força da tragédia. O menino reviveu e Jesus o devolveu à sua mãe. Louvado seja o nome de Jesus. Se existe alguém entre nós sem esperança, por causa de alguma tragédia ou por causa de alguma crise, meus queridos irmãos, se você está sem esperança, quero te dizer que Jesus tem o poder para fazer renascer a esperança no seu coração agora. Ele tem o poder para dizer a você: pare de chorar. É a palavra dele, o evangelho dele, é o poder dele. Pare de chorar. Ele traz de volta a esperança ao seu coração.
O Jesus poderoso tem poder sobre as tragédias conjugais. Ei, irmão, irmã, amigo, amiga, ele tem o poder para restaurar seu casamento. Glória a Deus. O Jesus poderoso tem poder sobre as tragédias familiares, ele pode restaurar a sua família. Aleluia. O Jesus poderoso, ele tem poder sobre as tragédias emocionais. Ele pode devolver-lhe a paz interior. Ele tem o poder para devolver a paz ao seu coração. O Jesus poderoso tem o poder sobre as tragédias espirituais. Ele pode restaurar sua devoção a Deus. Pode restaurar sua confiança em Deus, que talvez você perdeu. Ele pode. Ele é Deus. Da maneira dele, no tempo dele, segundo a vontade dele. Ele é o Jesus poderoso. Glória a Deus. A você que nos acompanha no YouTube, a você que nos acompanha no Facebook. Pedro tinha razão no seu discurso que nós lemos lá no início desta mensagem. Jesus é mesmo muito poderoso. Glória a Jesus. Como bem disse o apóstolo, ele foi aprovado por Deus, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele. Aleluia. Ao dizer isso, talvez um filme tenha se passado na mente do apóstolo Pedro. Quem sabe ele tenha se recordado do dia em que estava no barco, no meio do mar, açoitado pelas ondas e fora socorrido por Jesus. Ou quem sabe tenha se lembrado do dia em que fora com Cristo à província dos Gerazenos e se depararam com aquele feroz endemoniado. Que grandiosa autoridade sobre as atuações malignas Jesus demonstrou. Pode ser também que Pedro tenha se lembrado da viúva de Naim, como aquela mulher sofreu. Entretanto, naquele dia, Jesus entrou em sua vida e a transformou. Ele pode fazer isso a você. Hoje, agora, se você crê no poder do nome de Jesus. Ele é o mesmo, o Jesus poderoso. Creia nisso. Tenha convicção de que ele é o mesmo, ele não muda. É o mesmo ontem, hoje e será eternamente Deus. Jesus é poderoso sobre os eventos naturais, sobre as tragédias humanas. Jesus, ele tem o poder sobre as atuações malignas. Esse Jesus que nós servimos, esse Jesus que eu estou aqui falando a respeito dele para muitas pessoas. Queridos, queridas irmãs, ele disse em Mateus 28:18, é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus falou isso. Glória a Deus. Ainda hoje, o Jesus poderoso tem autoridade para curar o enfermo. Muitas pessoas estão sofrendo por conta dessa pandemia e outras doenças, outras enfermidades que têm assolado a humanidade, as pessoas. O câncer tem vitimado muitas pessoas. Queridos irmãos, muitas enfermidades terríveis, como diabetes e tantas outras. Doenças espirituais
que também tem invadido o coração do ser humano, que tem se tornado um ser humano cético. Muitos não mais acreditam no poder de Jesus, vivem como se ele não existisse. Mas nesta manhã, quero te dizer, ele tem poder para libertar o cativo, ele tem poder para dar novas forças ao cansado. Ele ainda continua dando graça aos rejeitados. Louvado seja Deus. Ele continua levando paz aos atribulados, restauração aos devastados. Louvado seja o nome do Senhor. Ele continua e vai sempre continuar. Ele é Deus. Não se desespera, amigo, amiga. Acredite, Jesus tem o poder para te ajudar. Quando eu vou pregar, seja na igreja ou agora através das mídias sociais, eu sempre oro ao Senhor e digo: Pai, em nome de Jesus, essas pessoas que vão estar conosco ali, ou essas pessoas que vão assistir depois a mensagem, essas pessoas precisam do Senhor. Essas pessoas, elas acreditam no Senhor, elas confiam no Senhor. Essas pessoas precisam de restauração, de cura, de milagre, de salvação, de renovo, de avivamento. Oh, irmão, irmã, você que me ouve agora, Jesus Cristo é real. Isso aqui não é brincadeira, meus irmãos. O que nós, pregadores do Evangelho, fazemos não é para passar tempo, para entreter, isso aqui não é entretenimento, isso aqui é poder de Deus, é o nome de Jesus. E se você crê, aí onde você está, na sua casa, na sua sala, na área da sua casa, no seu quarto, no seu carro, aonde você estiver, se você crê, Ele pode te ajudar. Ele tem o poder. Acredite em Jesus. Creia em Jesus. Creia em Jesus. Ele não quer apenas te curar. Ele quer salvar você. Ele quer te dar a vida eterna. Ontem nós falamos em reconciliação. Se você tem andado distante dos caminhos do Senhor, aproveita essa palavra que Ele falou no teu coração, a demonstração do poder dEle, e volta, corre, vem. Não deixa para amanhã, para quando abrir os templos. Não, é agora. Jesus fala ao teu coração. Você precisa se reconciliar, você precisa entregar, devolver a sua vida da onde você não deveria ter tirado, dos caminhos do Senhor. Jesus é poderoso. Ele quer salvar você. E você que ainda não se entregou a Cristo, você que está ouvindo essa mensagem, o Espírito Santo está falando no teu coração, entrega a tua vida a Jesus. Ele está voltando. Todos os sinais indicam esse momento. Creia no Jesus poderoso e Ele salva você e sua família. Que Deus os abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Deus maravilhoso, Pai de amor. Nesta manhã nós tivemos a oportunidade de pregar teu evangelho sobre o Jesus poderoso. Ele tem o poder sobre os eventos naturais, sobre as atuações malignas e sobre as tragédias humanas. Talvez entre nós aqui, Pai, tanto no YouTube quanto no Facebook, as pessoas que vão assistir os vídeos após nós encerrarmos, que essas pessoas também sejam abençoadas. Nós queremos pedir que o Senhor, nosso Deus, através do teu Espírito Santo,
possa clarificar na mente dos irmãos, das irmãs, dos amigos e amigas, a terem essa convicção de fé, de que Jesus tem o poder. E se alguém está vivendo essa tensão, a dificuldade, o problema deste momento de crise, meu Pai, nós pedimos que o Jesus poderoso possa atuar nessa família, nessa vida, levando paz, levando cura, levando libertação. Tens o poder para libertar das atuações malignas, Senhor. Tens o poder para curar os enfermos. Tens o poder para reverter e resolver os problemas. Quando as pessoas, talvez algum irmão, amigo, nesta manhã possa estar passando por uma tragédia e possa pensar, não tem jeito. Mas nós aprendemos hoje aqui que quem dá a última palavra é o Senhor. E nós esperamos do Senhor esta última palavra. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós oramos por aqueles também que estão se reconciliando ou que ao assistirem o vídeo, Senhor, nas mídias sociais ainda vão se reconciliar quando ouvir esta mensagem, ouvir o estudo da lição, que vão aceitar a Jesus como Salvador, que essas pessoas sejam identificadas, curadas, salvas pelo poder do Teu Evangelho. Assim eu te exalto, te agradeço, meu Deus, te agradeço por essa oportunidade, não somos merecedores. Que a Tua paz, amado Mestre, esteja no coração de todos nossos irmãos e amigos. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com a igreja hoje e sempre. Amém.